Gente, você vai ver primeiro a imagem do atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros nessa tragédia que aconteceu agora há pouco. Durante quase uma hora, policiais militares, equipes do Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU, médicos do SAMU, a equipe do SAMU aéreo no atendimento a essa ocorrência. Uma mulher de 34 anos, infelizmente perdeu a vida. Uma adolescente, infelizmente perdeu a vida. A irmã desse adolescente foi levada em estado grave ao hospital, uma criança de apenas 9 anos, risco iminente de morrer. Essa é a informação que eu recebo agora do hospital. O estado dela é grave, grave. Apenas o motorista, nesse momento, aparentemente deve permanecer vivo. Tem a imagem do momento em que o motorista se perde na curva? Eu falei para vocês agora há pouco que um buraco exatamente no local, tá aí a imagem do buraco. O motorista aparentemente tentou desviar desse buraco e acabou se envolvendo no acidente. A imagem mostra que ele sai para a direita exatamente no local em que está esse buraco, na pista da direita do contorno sul. Veja só, seria esse o local que ele teria tentado desviar. Há marcas ali na frente da carreta, ó, do mato, onde ele teria já saído da pista e aí o carro teria perdido a aderência. Quem esteve no local e pode contar um pouco mais dessa tragédia é ele, J. Júnior, meu irmão. É difícil te dar boa noite diante de uma fatalidade como essa, mano. Pois é, Nader, é uma história muito marcante, talvez a mais marcante que eu acompanhei no dia de hoje, viu? Não só pelas consequências, obviamente, a morte de 2 pessoas, sendo um adolescente de 15 anos, uma mulher de 34. Daqui a pouco a gente vai contar certinho, né, na reportagem as questões dessas vítimas. Mas também um momento muito forte ali no local foi a chegada do pai, dos pais da vítima de 15 anos, que é irmão da criança que foi socorrida em estado grave. Da menina de... Oi, Nader, falou comigo? Da Diz daqui, menina Jota, de detalhando o que está acontecendo. Então nós tivemos... Ah, tá. Então, Nader, realmente foi uma cobertura muito difícil, né? A gente se deparar com uma cena dessa, né? Todos ali ficaram perplexos com a destruição, a cena, né, de destruição e de tragédia e com as consequências. Claro que a gente está torcendo para a recuperação daqueles que estão no hospital, mesmo os médicos diagnosticando em situação bastante delicada, tanto o motorista do carro quanto a menininha de 9 anos de idade. Mas é uma história repetida ao se tratar do contorno sul, Nader, das condições de trafegabilidade desta, que é uma das vias mais importantes da cidade de Maringá. É uma avenida, Avenida Prefeito Sinclair Sambate. É uma avenida, né, que margeia a cidade de Maringá, passando por alguns bairros. Mas ela tem movimento de rodovia e ela não dá perspectiva de erro para quem está trafegando por ela. Você não tem muita escapatória ali. E qualquer imprevisto pode gerar um acidente, e como a gente tem acompanhado ao longo dos anos, e passa ano e entra ano, a gente vai trazendo informações de acidentes graves, com sequelas, infelizmente episódios como esses, ou como esse de hoje, com morte. Nader, esse acidente, né, resultou em 4 vítimas. Batida frontal entre um Ford Fiesta e um caminhão. Eles trafegavam no sentido contrário, no contorno sul. O carro saiu da região do Cidade Alta, seguia sentido a Sarandi. O caminhão vinha na direção oposta. Provavelmente um buraco na pista, o motorista pode ter tentado desviar. Isso é um trabalho que será feito pela equipe da perícia para descobrir o que de fato aconteceu, para que o motorista perdesse o controle da direção do automóvel, invadisse de lado a contramão e viesse ser atingido o automóvel com violência pelo caminhão. As 4 vítimas são todas ocupantes desse carro, porque o caminhoneiro não ficou ferido. Nós temos então a morte de uma mulher de 34 anos de idade e de um garoto de 15 anos de idade. Tivemos ainda o socorro em estado grave do motorista desse automóvel de 35 anos de idade e também uma força-tarefa de empenhos das equipes médicas do SAMU para salvar a menina de apenas 9 anos de idade, que foi levada de helicóptero, inclusive, ao hospital, né, para encurtar o tempo de deslocamento, porque a situação dela é bastante preocupante. Essa menininha, essa criança de 9 anos, era irmã do Cauã, o adolescente de 15 anos que morreu nesse acidente. E de acordo com informações, vamos ouvir um médico do SAMU para a gente contextualizar melhor isso com relação às vítimas, e já eu volto trazendo mais detalhes sobre as pessoas envolvidas nesse acidente. Nader, vamos acompanhar o doutor Vinícius Ventura do SAMU. Múltiplas vítimas, né? Foram 2 óbitos.
uma vítima grave, adulto masculino encaminhado ao hospital, e mais essa criança. Essa criança estava presa, extremamente difícil a extricação dela, já num estado muito crítico dentro do veículo, então foi uma retirada rápida com a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU. O helicóptero prestou apoio porque essa criança necessitava de sangue, então prontamente aí se dispuseram a vir auxiliar essa criança e agora foi encaminhado ao HU, estado grave. Aí, né? E a gente está mostrando para você a imagem do acidente. E eu quero aproveitar que o Jota Júnior está lá comigo, porque assim, Jota, você esteve no local. E ali onde o motorista se perde, você que bateu a foto que nós estamos mostrando, que mostram ali buracos. Eu vou pedir para a gente mostrar ali da produção esses buracos, porque eu quero pegar a mensagem, Jota, de uma pessoa de nome Paulo. Né? Um rapaz me mandou aqui, nada, pela imagem não tem buraco na pista, mas aí o Paulo já me manda aqui e diz o seguinte: não senhor, tem um buraco enorme ali e na semana passada eu me acidentei nesse local, inclusive nesse acidente uma moça também acabou se acidentando ali no local junto comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oi, Nader, meu nome é Paulo e é uma cratera que tem na pista. Me acidentei semana passada, fui desviar do buraco, resvalei numa moto. Graças a Deus não aconteceu nada com a motoqueira, mas é uma cratera que tem lá. Meu nome é Paulo Amaral, do Parque Itaipu. Aí ele tá me dizendo aqui, Jota, é esse mesmo aí o buraco que vocês estão mostrando, é uma vergonha. Você acredita, Jota, você que esteve no local, que realmente o motorista pode ter tentado desviar desse buraco pelas marcas que foram deixadas ali? Sim, Nader, uma possibilidade muito provável desse acidente, né? Porque as imagens de câmera de segurança mostram que ele pode ter atingido um pouco ali fora da pista. E talvez por esse motivo, ao se deparar com o acidente, a velocidade que ele estava, ele tentou, se deparar com esse buraco, a velocidade que ele estava, ele pode ter tentado ali desviar de alguma coisa do buraco, sabendo que o impacto das rodas do automóvel com essas crateras, como disse o nosso telespectador, e muito bem especificado ali por ele, porque eu calço 43, nada, meu pé cabe facilmente, sobra espaço, tanto de profundidade quanto de comprimento desse buraco. É um buraco grande, os dois, né, são buracos grandes. Então sim, ele pode ter tentado desviar desse buraco e aí sim, nisso, né, perdido o controle da direção e o acidente acontecido conforme a gente viu claramente nas imagens de câmeras de segurança. Nader, outro detalhe que nós soubemos ali no local foi que os irmãos, o Cauã de 15 anos e a irmãzinha dele de 9 anos, eles estavam indo passar o resto da tarde e brincar, se divertir com alguns amigos. A gente não sabe se esses amigos são filhos do casal que estava no carro, né? Uma mulher de 34 anos morreu, né? E o motorista de 35 socorrido em estado grave. A gente não sabe ainda quem são esses adultos, se eles são os pais das crianças às quais esses irmãos estavam a caminho para poder brincar, se eles têm algum grau de parentesco com com essas crianças, podemos dizer assim, um adolescente de 15 anos e a menininha de 9 anos que estava dentro do carro. Mas teve um momento muito forte, são momentos marcantes nessa cobertura, Nader, que a gente acaba se sensibilizando. Primeiro, a consternação de várias pessoas. A imagem de uma mulher em oração, ela chegou a ajudar segurando um soro quando as vítimas estavam no chão, sendo socorrida. Depois ela se afasta, começa uma oração com as palmas da mão estendidas em direção às vítimas e aos socorristas que estavam prestando socorro. Além das pessoas perplexas, nós tínhamos também a expressão, né, no rosto dos socorristas. São homens e mulheres treinados para esse tipo de situação. Mas na técnica, Nader, ela não envolve a emoção quando você está aprendendo ou desenvolvendo, né, esse atendimento ali nos treinamentos. Mas pessoalmente é outra coisa. Ali, diante da ocorrência verdadeira como foi a de hoje, a gente viu também uma imagem que chamava muita atenção de preocupação, de atenção desses socorristas, correria, era médico, corria para um lado, socorrista corria para o outro, isso tudo foi chamando a atenção, mas quando chega os pais do Cauã e da menina de 9 anos, foi forte para todo mundo que estava ali, né? O desespero tomou conta daquele homem e daquela mulher, sem eles encontrarem o que fazer para poder ajudar. A tragédia estava ali, crua e nua na frente daquele casal, que entrou em desespero, acabou emocionando todos que estavam
ao redor, choro, grito, então tudo isso ele mexe com a gente. É claro que a gente tem o nosso objetivo de trazer aqui de forma mais concisa e dentro, né, do que a gente pode abranger como jornalista, que o fato em si que aconteceu. Mas nós não podemos fechar os olhos para as dores daquelas pessoas que enfrentam ou enfrentaram situação como essa. Porque é muito sério, é algo que a gente vem repetidamente tratando aqui na televisão, a questão do contorno sul. E como é que você pode entender a dor de um pai e de uma mãe que chegou naquele local daquele jeito ao ver o filho ali em situação extremamente grave, porque ele morre a caminho do hospital, da filha recebendo toda aquela atenção, demonstrando a gravidade? Como é que você vai explicar que algo vai ser feito, porque estudos estão sendo preparados, a gente precisa ter paciência para resolver o problema do contorno sul? Até quando, gente? Quem viu aqueles pais naquela cena ali não tem como não se emocionar. E nós estamos falando de um problema recorrente, que precisa de alguém de saco roxo chegar ali e falar, vamos resolver, para ver se para esse tipo de situação. Ou se diminui, se traz um pouco mais de segurança para as pessoas que passam ali. Um buraco na pista pode ter causado o acidente, Nádia. E nós estamos com as telas divididas, Jota, só para que você possa entender, mostrando você de um lado, os buracos que você registrou do outro e a imagem do momento do acidente ali, quando o motorista se perde na curva. Ele vem descendo e acaba saindo ali da pista, a roda direita saindo da pista, ele perde o controle, atravessa e bate contra esse caminhão. Eu estou acompanhando cada um dos comentários que estão chegando aí, todos eles, Jota, corroborando com o que você falava, de quem é a responsabilidade por esses buracos, por essa manutenção, por essa via. E aí o pessoal me chamou a atenção para um detalhe, né? Não é uma rodovia estadual, mas você viu qual é o carro que passa atrás do caminhão no momento da batida? Será que as pessoas perceberam ou não? Eu vou mostrar aqui mais uma vez e vou parar a imagem para que você possa ver qual é o carro que passa atrás do caminhão após o impacto, ó. Estou com a mão no mouse aqui, vou parar para você. Bateu, olha lá a caminhonete que vem atrás, olha lá, ó, parei. A caminhonete que está aqui, ó. Você sabe que caminhonete é essa? Do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. Só que essa não é uma rodovia estadual, essa é uma rodovia municipal. Mas está na hora de estadualizar essa rodovia, buscar recursos do Estado para fazer um novo contorno sul, ou melhorar esse contorno. O que não se pode é permitir que ele continue do jeito que está. Jota, eu já volto com você em 1 minuto.